A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, queridos ouvintes, que Deus abençoe a todos. Vamos estar com mais um estudo da Palavra de Deus, O dia de hoje, continuação do nosso pequeno estudo. Ainda estamos falando sobre a virtude do fruto do Espírito Santo, que é a benignidade, a continuação, amém? Que é o quinto ingrediente do fruto do Espírito, e vamos continuar lendo a palavra de Deus. Louvado seja Deus, a qual lá em 1 Crônicas, já convido os irmãos para pegarem as vossas Bíblias e vamos ler 1 Crônicas, no capítulo 16 e verso 34, que diz assim: 1 Crônicas, capítulo 16 e verso 34. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. Amém, meus irmãos? Aqui está mais um verso da palavra de Deus, a qual fala sobre a benignidade do nosso Deus Todo-Poderoso. É uma benignidade não passageira, A benignidade do Senhor, ela não é momentânea, não é passageira, mas sim dura, É eterna, dura perpetuamente. No livro de Isaías, capítulo 63, verso 7, vai dizer que somos convidados a celebrar a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos. Então é o nosso dever como cristão, celebrar, adorar o Senhor, prestar louvores, culto, ao nosso Deus, a sua benignidade e os seus feitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lá em Jeremias, capítulo 31, verso 3, vai dizer que o Senhor tem o amor eterno, A palavra do Senhor diz assim: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor aqui está nos dizendo: louvado seja o nome santo do Senhor, que fomos atraídos por Deus pela tua benignidade, Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus, pela sua benevolência, pela tua misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor do nosso Deus para conosco é um amor eterno. Aleluia. Em Efésios capítulo 4, 32, Paulo vai nos aconselhar dizendo: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, O apóstolo Paulo nos aconselhando para sermos benignos, misericordiosos uns com os outros. Se nós queremos o perdão divino, precisamos perdoar nossos irmãos, precisamos perdoar uns aos outros, para que sejamos perdoados. Aleluia, em Cristo Jesus. Em Tito, capítulo 3, verso 4, está escrito que se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, a benignidade do nosso Deus é manifesta. Louvado seja Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, e o amor do nosso Deus é para com todos, não somente para alguns, mas para com todos, porque Deus, Ele amou Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho
unigênito, né, entregou em morte de cruz. Louvado seja Deus, para a redenção de todos, para a salvação da humanidade. Então eu termino mais esse ingrediente do fruto do Espírito Santo e vamos entrar no sexto, né? Louvado seja Deus, bondade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma característica, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, mais uma composição. Louvado seja Deus, que todo cristão deve cultivar e praticar. Aleluia. Lá em Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Verso 19 vai dizer assim: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Glórias a Deus. Nós vemos que aqui nesta passagem Moisés pede para ver Deus, né? E ele roga, louvado seja Deus, para que o Senhor mostre para ele a tua face, a tua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então aqui, aleluia, o Senhor, ele promete passar toda a sua bondade diante de Moisés. Glórias a Deus. Nós vemos o sexto ingrediente, né, do fruto do Espírito Santo, que é a bondade. A bondade, ela pode ser definida como a qualidade de uma pessoa boa, né, de uma pessoa clemente, uma pessoa que exerce, né, a misericórdia e compaixão para com o teu próximo. O próprio Espírito Santo, ele é chamado na Bíblia, glórias a Deus, lá no livro de Salmos 143, verso 10, de bom espírito. Existem pelo menos 7 virtudes, né? Louvado seja Deus, é muito relacionada entre si, que é a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a misericórdia, a beneficência e a clemência, né, do nosso Deus Todo-Poderoso. Virtudes poderosas, virtudes que todo cristão regenerado deve cultivar. Eu convido aos irmãos para lerem, ainda aqui em Êxodo 34 e verso 6. Vai dizer assim no verso 6: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. No verso 9 diz: e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos por sua herança. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler também a palavra do Senhor lá no livro de 2 Samuel, capítulo 9 e verso 7 vai dizer assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência
por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, o rei Davi agindo, glórias a Deus, de benevolência, de bondade para com Jonathan, o filho do rei Saul. Aleluia. Louvado seja Deus. Então Davi, ele usou, de bondade, glórias a Deus, aleluia, fazendo ele assentar na mesa e comer pão sempre com ele. Glórias a Deus. Quero estar compartilhando com os irmãos lá no livro também de Neemias, Neemias, glórias a Deus. Neemias, capítulo 9 e verso 25 vai dizer assim: tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas. Em abundância, comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias, pela tua grande bondade. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Então aqui nós vendo, mais uma ação do Senhor, a bondade do nosso Deus. Ali o povo de Israel engordou, viveu em delícias pela grande bondade do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do nosso Pai. No livro de Salmos, capítulo 17, verso 7, vai dizer, o salmista Davi, ele fala das maravilhas da bondade do Senhor. E no capítulo 21, verso 3 de Salmos também, está escrito que o Senhor nos supre de bênção da sua bondade. Aleluia. Não que nós sejamos merecedores, mas porque o nosso Deus é um Deus benevolente, bondoso, misericordioso. E no livro de Salmo, o capítulo 23, que é um salmo bastante conhecido, no verso 6 vai dizer que a bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja Deus. Então, a bondade e a misericórdia do nosso Deus segue todos os dias de nossa vida, aqueles que obedecem a palavra do Senhor, aqueles que temem, a palavra do Senhor. No livro de Salmos, capítulo 25, versos 6 e 7, Davi pede ao Senhor que se lembre sempre das suas bondades e misericórdia. Aleluia, louvado seja Deus. E para finalizar, lá no livro de Efésios, convido os irmãos para lerem Efésios, capítulo 5, verso 9, está escrito assim: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Louvado seja Deus. Então, glórias a Deus. Eu finalizo aqui com esse conjunto, afirmando, a palavra de Deus afirmando que o fruto do Espírito está, em toda a bondade, justiça e verdade. Aleluia, glórias a Deus. Vamos com mais uma qualidade, de uma pessoa que busca cultivar o fruto do Espírito. É a fidelidade. Aleluia, louvado seja Deus. Esse sétimo ingrediente do fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade. Aleluia, glórias a Deus. Está lá no livro de Salmos, capítulo 100, verso 5,
que Deus ele é conhecido pela sua fidelidade. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero estar lendo com os irmãos lá no livro de Josué. Aleluia. Josué, capítulo 24, e verso 14, vai dizer assim. Josué, capítulo 24 e verso 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Aleluia. Vemos aqui, a renovação da aliança, a qual Josué, louvado seja Deus, ele exorta o povo de Israel, glórias a Deus, para que venham temer ao Senhor, e servir com sinceridade e com verdade, ou seja, servir ao Senhor, com integridade, com fidelidade. Aleluia, louvado seja Deus. Em 2 Samuel, no capítulo 15 e verso 20, Davi ele disse ao seu amigo Itai: contigo sejam misericórdia e fidelidade. Então nós precisamos andar, sendo fiel ao nosso Deus, sempre exercendo misericórdia, fidelidade com o nosso próximo. Louvado seja Deus. Porque lá no livro de Provérbios, capítulo 14, 22, vai dizer que o amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Então, aqueles que andam, com fidelidade, louvado seja Deus, sempre vão fazer o bem para com o teu próximo. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos, aleluia, em 2 Crônicas, capítulo 19, verso 9, que está escrito: andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Então, aleluia, para andar perante o Senhor, para andar, prosseguir na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos temer a Deus e andar com fidelidade. Vamos ser fiel ao Senhor até o fim da nossa jornada, com um coração puro, um coração sincero, um coração quebrantado, com verdade perante o nosso Deus, porque Ele é merecedor, embora não sejamos merecedores da Tua fidelidade. Aleluia, Ele é conosco fiel. O Senhor é fiel para cumprir com seus propósitos em nossa vida. Basta sermos fiéis a Ele, Basta nós estarmos com o nosso coração totalmente voltado ao Senhor. No livro de Salmos, capítulo 89, verso 5, está escrito que na Assembleia dos Santos é celebrado a fidelidade do Senhor. Então nós vemos que quando nós estamos na casa do Senhor, nós devemos isso ao Senhor, O exaltar, o glorificar, O celebrar. Louvado seja Deus, jubilar o Senhor pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, pela Tua benevolência, pela Tua longanimidade. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias a Deus. E para terminar, louvado seja Deus, lá no livro de Lamentação,
de Jeremias, no capítulo 3 e no verso 22 e 23 vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E termina este verso dizendo: grande é a tua fidelidade. Aleluia. Então, a misericórdia do Senhor, ela é a causa de não sermos consumidos, né? Porque nós não somos merecedores das misericórdias do nosso Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o Senhor, Ele é fiel para conosco. O Senhor é fiel e zela pela tua palavra. E se a palavra do Senhor está dizendo que as tuas misericórdias não têm fim, é porque não tem fim. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Bom, meus irmãos, estamos aqui de volta, com mais um estudo da palavra de Deus, para finalizarmos esse estudo sobre o fruto do Espírito, que como no início deste estudo eu relatei, dei o exemplo, que o fruto do Espírito é como uma tangerina, a qual ela tem os seus gominhos. Então as 9 virtudes, são representadas como esses gominhos de uma tangerina, amém? Que compõem ali os 9, ingredientes que compõem o fruto do Espírito. Que Deus abençoe a todos que estão conosco, em mais um estudo da Palavra de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Recebam a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, da sua irmã em Cristo, irmã Miriam. Vamos com mais esse ingrediente do fruto do Espírito Santo. É a oitava virtude, a mansidão. A mansidão, ela está, louvado seja Deus, definida como a brandura, louvado seja Deus, a índole pacífica e serenidade que uma pessoa possui, ou pode possuir, cultivar. O nosso querido Salvador Jesus Cristo possui este fruto com muita intensidade, pois ele mesmo disse lá no livro de Mateus, vamos recitar o livro de Mateus, Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, verso 29, está dizendo assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Então, na parte B desse versículo está dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o Senhor, aleluia, possuía, esta qualidade, esta virtude com muita intensidade. Aleluia. Glórias a Deus. E deixou para nós, seguir esse exemplo do Senhor. Aleluia. Aprendei de mim. Aleluia. Então nós precisamos a cada dia cultivar, praticar com muita intensidade,
essa qualidade tão importante que todos nós devemos ter, né? O manso de coração, ele não se ira com facilidade, ele consegue suportar, né, as calúnias, os levantes, as acusações com mais facilidade, né? Uma pessoa humilde de coração, louvado seja Deus, ela é exaltada por Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Números capítulo 12, verso 3, está escrito que era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha que tremendo, né? Moisés, ele era muito manso para falar com as pessoas. Aleluia, né? Ele agia com muita mansidão. E olha que ser líder de um grande povo, creio eu que não seria fácil, mas ele agia com muita mansidão e foi considerado o varão mais manso do que todos os homens sobre a terra. No livro de Salmos, capítulo 25, verso 9, está escrito que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então aquele homem, aquela mulher, né? Glórias a Deus, que é manso, aleluia, ele consegue, aleluia, glórias a Deus, alcançar, né, o caminho da salvação. Aleluia. Uma pessoa soberba, louvado seja Deus, orgulhosa, aleluia, dificilmente, né, glórias a Deus, vai acatar a repreensão do Senhor, né? Dificilmente vai ser guiado no caminho da justiça. Aleluia, louvado seja Deus. E no livro de Salmos ainda, no capítulo 37, verso 11, vai dizer que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. É promessa de salvação para os mansos e humildes de coração. Aleluia. Louvado seja Deus. É alcançar a terra prometida. É alcançar a salvação. Aleluia. E aquele que é manso, ele tem abundância de paz. Ele tem o coração em paz com todos. Aleluia. Ele dificilmente vai andar atribulado. Louvado seja Deus. Lá no livro de Sofonias, capítulo 2, no verso 3, vai dizer: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Aleluia. Glórias a Deus. Então, aleluia, a pessoa mansa, ela vai cumprir, né, o seu juízo. Ela vai ser justa, aleluia, vai agir com justiça, aleluia, nos seus atos, nas suas atitudes, né? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E aqui afirma: buscai a justiça, buscai a mansidão. Aleluia. Vamos ser, como está aqui a palavra do Senhor, mansos, humildes de coração. Em Mateus, capítulo 5, versículo 5, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então é promessa de salvação para os mansos.
seremos bem-aventurados, né? Felizes, glórias a Deus, porque se nós cultivarmos a mansidão, se nós praticarmos durante a nossa vida aqui na terra, nós seremos bem-aventurados, nós alcançaremos sim, né, a salvação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 21, aleluia, glórias a Deus. Vamos ler 1 Coríntios. Capítulo 4 e verso 21, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o espírito de mansidão. Aqui ele fala assim: que queres? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Louvado seja Deus. Vemos que o apóstolo Paulo, ele vai, né, até a igreja, ele, glórias a Deus, escreve essa carta aos Coríntios como ministro de Cristo, para admoestar, né, ali a igreja de Corinto. Glórias a Deus. E ali ele faz essa pergunta, né, o que aquela igreja, o que eles queriam, que ele fosse até eles com vara, com repreensão, com exortação, né, com rigidez ou com amor e espírito de mansidão. Então, louvado seja Deus, aqui ele deixa para nós esse exemplo, né, que para até mesmo ministrar a palavra do Senhor, mesmo uma exortação, né, mesmo na autoridade do Senhor, devemos ter esse espírito de mansidão. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, ele roga aos crentes, né, aos cristãos, à igreja ali de Corinto, pela mansidão e benignidade de Cristo. Então devemos seguir o exemplo de Cristo, né, como está escrito na palavra de Deus, para sermos imitadores de Cristo. Glórias a Deus. E em Efésios, vamos ler Efésios capítulo 4, no verso 1 e 2 vai dizer assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então nós vemos, aleluia, que o fruto do Espírito, ele é unificado. Aleluia. Glórias a Deus. E aqui o apóstolo Paulo exorta, né, aos cristãos ali, louvado seja Deus, da igreja de Éfeso, aleluia, para que viessem, né, suportar uns aos outros com muita humildade e mansidão, a qual todos, né, foram chamados, né, todos sejam dignos, andar digno, né, glórias a Deus, com toda humildade e mansidão, né, suportando uns aos outros em amor, aleluia, guardando essa unidade do Espírito, né, pelo vínculo da paz. Olha que coisa linda, que coisa tremenda, né, com muita paciência, com muita humildade, né, suportar uns aos outros. Nós vemos que hoje, nos dias de hoje, a igreja de Cristo, né, muitos não têm cultivado
né, não tem praticado o fruto do Espírito. Vemos cristãos sem paciência, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, soberbos, exaltados, né? Glórias a Deus, aleluia. Mas aqui a palavra do Senhor está nos exortando à unidade, né? Do fruto do Espírito. E coisa maravilhosa é aprender, né, da palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos que, glórias a Deus, o Senhor, Ele é tão maravilhoso, né, que deixou para nós esses exemplos em sua palavra, para que venhamos não somente, né, ser ouvintes, né, e lermos a palavra, mas sim praticantes. Amém, meus irmãos? Vamos então com mais um ingrediente do fruto do Espírito Santo. Este é o 9º ingrediente último, né, para finalizar o nosso estudo. Aleluia, que é a temperança. Aleluia, louvado seja Deus. A temperança, ela pode ser definida como a qualidade ou virtude de quem é moderado, sensato, equilibrado. Eita, Deus tremendo! Essa é uma virtude, meus irmãos, a qual nós, principalmente os cristãos que são chamados cristãos de sã doutrina, precisa cultivar. Aleluia! A palavra do Senhor vai nos dizer que nós não podemos ser nem salgados, nem insosso. Nós vemos um exemplo, né, que o Senhor, Ele deixa sobre o sal. O sal, se ele for colocado bem pouquinho, né, numa comida para temperar, né, como é um tempero, para temperar uma comida, se nós colocarmos bem pouquinho, aquela comida vai ficar insossa. Então nós vamos colocar em nossa boca e nosso paladar, ele vai logo dar aquele alarme que aquela comida precisa ser colocado um pouquinho mais de sal. Porém, se nós colocarmos, né, demais, né, pesar a mão no sal, aquela comida vai ficar salgada e o nosso paladar vai logo dar o alarme que não está boa para ser consumida. Louvado seja Deus. Assim é todo cristão. O cristão, ele precisa cultivar, louvado seja Deus, essa virtude do Espírito Santo, né, do fruto do Espírito. Nós vemos muitos, até eu mesma já falei que muitos falavam, esse cristão é salgado demais. Mas nós vemos que a palavra de Deus está nos exortando que nós precisamos ser temperantes e não insosso demais e nem salgado demais. O cristão, ele tem que estar no ponto. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Esse 9º e último fruto do Espírito, ele aparece também, né? Nós vemos na versão Almeida, revista atualizada, aleluia, louvado seja Deus, que a temperança, ela vem ser chamada como domínio próprio. Então, meus irmãos, continuando, né? Quem tem temperança tem domínio próprio, pois ser temperante, louvado seja Deus, é ser equilibrado, é o que domina os seus próprios impulsos. Louvado seja Deus. Uma pessoa, louvado seja Deus, temperante, ela, além de conseguir controlar os seus impulsos, né, ela evita também os excessos,
né? Exemplo no apetite, nos desejos, nas próprias vontades. Louvado seja Deus. E sem a prática do exagero. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma pessoa temperante, louvado seja Deus, ela é moderada, prudente. Glórias a Deus. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou, louvado seja Deus, através do Evangelho de Lucas, glórias a Deus, capítulo 9, capítulo 23, louvado seja Deus, aleluia, que a temperança e o equilíbrio, louvado seja Deus, eles andam junto, louvado seja o nome santo do Senhor, e assim nós somos capazes, aleluia, de enfrentar, glórias a Deus, grandes dificuldades, aleluia, louvado seja Deus, tanto na nossa vida, né, louvado seja Deus, física, no emocional, né, no sentimental, aleluia, no financeiro e também, glórias a Deus, no espiritual, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, no dia a dia, aleluia. Em 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, Davi mostrou muita temperança e equilíbrio diante das situações trágicas que se deparou em sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vemos também, glórias a Deus, aleluia, que em 2 Samuel 16, Davi novamente, né, ele mais uma vez ele vem mostrar, aleluia, nestas passagens, muita temperança e equilíbrio diante, né, do insulto ali, das provocações de Simei, em momento de grande aflição na sua vida. Louvado seja Deus. No livro de Provérbios, capítulo 11, meus irmãos, capítulo 10, louvado seja Deus, e verso 19, vai dizer assim, aleluia, na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Aleluia. Ou seja, louvado seja Deus, quanto menos falarmos, mais sabedoria obteremos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por quê? Porque muitas das vezes falamos demais e acabamos tropeçando, e ali vem o pecado, louvado seja Deus, mas aquele homem, aquela mulher, louvado seja Deus, moderado, como está escrito aqui, ele consegue controlar, né, os seus lábios, louvado seja Deus, ele consegue evitar, né, o excesso de falar demais, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor verdadeiramente, né, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É ela que vai nos conduzir à vida eterna. Então, aleluia, não sejamos somente, né, ouvintes e leitores da palavra de Deus, mas também praticantes. Louvado seja Deus. Vamos colocar, aleluia, os ensinamentos, a santa doutrina, louvado seja o nome santo do Senhor, em prática em nossa vida, a cada dia mais e mais. Amém, meus irmãos? Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos em Provérbios, ainda em Provérbios capítulo 16, verso 32, ali o sábio Salomão ensinando que melhor é o que domina o seu espírito, né, que controla o seu espírito, louvado seja Deus, do que o que toma uma cidade. Então aquele, glórias a Deus, que controla, que é moderado, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia, ele é mais sábio, né, glórias a Deus, aleluia, do que aquele que toma uma cidade inteira. Em Eclesiastes capítulo 7, verso 16, ainda Salomão vem nos dar o exemplo prático de temperança e moderação, aleluia, dizendo: não sejas demasiadamente justo,
nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Então, louvado seja Deus, aquela pessoa que se acha justo demais, que se acha santo demais, acaba, louvado seja Deus, adquirindo, louvado seja Deus, algo que, aleluia, vai entristecer muito o coração do Senhor e vai nos fazer ficar longe, aleluia, de a cada dia cultivar o fruto do Espírito. Louvado seja Deus, com as obras da carne, que é a soberba, que é o orgulho, que é a vanglória. Louvado seja o nome santo do Senhor, que é a exaltação. Então não sejamos, demasiadamente justos. Louvado seja Deus perante os nossos olhos. Aleluia, louvado seja Deus. Em Colossenses capítulo 4, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como responder a cada um. Devemos ser temperantes no nosso modo de falar com as pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus queridos irmãos, a nossa vida, ela fala mais alto que as nossas próprias palavras. Por isso, a importância de viver uma vida santa perante a palavra do Senhor. Aleluia. As Santas Escrituras, ela vai nos ensinar tudo o que precisamos, aleluia, e que for necessário para nós alcançarmos a nossa salvação. Mas somente, glórias a Deus, com o poder do Espírito Santo, é possível nós vencermos o nosso eu e ter temperança. Glórias a Deus. Portanto, queridos irmãos, a prioridade do cristão que almeja o céu é ter uma vida regrada pela palavra. Aleluia. Em Efésios capítulo 6, 17 diz que a palavra é a espada do Espírito. E a melhor forma de nós transmitirmos o que temos lido e ouvido é através da nossa própria vida, na prática. Louvado seja Deus. A melhor forma de ganharmos também uma alma para o Senhor, até mesmo no meio da nossa parentela, é vivendo uma vida de integridade. Glórias a Deus. E isso só será possível mediante o fruto do Espírito, que nós vemos, aleluia, no decorrer das Escrituras. Louvado seja Deus, que são as expressões do caráter do Senhor Jesus em nossas vidas. Aleluia. Essas virtudes só podem ser implantadas no nosso ser, na nossa vida, por intermédio, do próprio Espírito Santo. Aleluia. Agora, se a igreja só buscar apenas dons e não fruto, vamos ver, aleluia, uma igreja carnal, aleluia, precisando, da obra redentora, precisa endurecer, sem transformação de vida. E essa obra maravilhosa só poderá acontecer mediante o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então eu termino, louvado seja Deus, este pequeno estudo, aleluia, convidando a todos para nós valorizarmos mais a presença do Espírito Santo em nossa vida. Porque só Ele, aleluia, poderá mudar o nosso caráter. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais uma leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na doce e gloriosa a paz do Senhor Jesus. Quem vos despede é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.